Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva aqui nesse canal e vá lá no Twitter ou no Instagram, onde o diálogo com essa comunidade maravilhosa acontece. E hoje a gente continua o nosso diálogo com um tema que, se não é polêmico, ele é pelo menos bem importante para a igreja evangélica brasileira hoje. A letra mata e o espírito vivifica. Será que com isso Paulo está dizendo que quando a gente estuda, a nossa espiritualidade morre? A gente vê isso hoje direto do original. Segunda aos Coríntios 3,6, ali no finzinho desse versículo é que Paulo fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Existem pelo menos 3 interpretações ao longo da história do cristianismo que meio que persistem até hoje e que são, no mínimo, controversas e a gente precisa tratar, e eu vou tratar delas hoje. Mas não sei antes dizer a você, dá uma passadinha aqui na descrição desse vídeo porque você vai encontrar um link para o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico. Conhece esse canal, conhece os estudos aqui que eu preparo, e se eles te agradam, se você já os conhece, eles te agradam, dá uma passadinha nesse link onde você vai ter a descrição do que é esse curso, e se você achar interessante, você se junta a mim nessa nova caminhada nesse curso também. Mas sem mais delongas, eu quero falar dessas 3 interpretações que ao longo da história do cristianismo usam esse texto de maneira, no mínimo, controversa. A gente precisa tratar de cada uma delas, tá certo? A primeira delas vai bem lá no comecinho da história do cristianismo, nos pais da igreja, quando você tem uma escola importante de interpretação bíblica chamada Escola de Alexandria. Ali na Escola de Alexandria você tem uma figura proeminente, um pensador, um grande intelectual, um teólogo de primeiríssima categoria, por sinal, chamado Orígenes. Embora um teólogo de grandíssima categoria e de refinamento intelectual, Orígenes escreve algo um tanto complicado no que diz respeito à exegese, à interpretação bíblica. Ele diz o seguinte, que a gente não deve interpretar a Bíblia no seu sentido literal, mas buscar a interpretação espiritual daqueles textos. E assim ele dá margem para o que na história passou a ser chamado de interpretação alegórica dos textos. E isso pode ser um tanto perigoso, porque existe um potencial para que o intérprete leia o texto e extraia do texto o sentido que ele bem entender, em vez de dizer aquilo que o texto de fato diz, né? Então, a Escola de Alexandria, ela traz isso no seu bojo, e Orígenes usa precisamente este texto de Paulo, de que a letra mata, mas o espírito é que vivifica, para justificar, é um dos textos que ele usa, talvez o principal, para justificar o seu modelo de interpretação bíblica. Qual é o problema dessa conclusão de Orígenes? O problema dessa conclusão de Orígenes é que o assunto que está sendo tratado no capítulo 3 de 2 aos Coríntios, pouco, ou eu diria, nada tem a ver com interpretação bíblica. Paulo não está ensinando interpretação bíblica ali, ele está falando de outro assunto. Orígenes pega um pedacinho do versículo, tira do contexto para falar o que ele bem entende. Talvez ele esteja fazendo interpretação alegórica ali também, né? Mas a verdade é que Paulo, quando a gente lê o capítulo 3 de 2 aos Coríntios, a gente facilmente percebe que tem uma série de assuntos ali, mas interpretação do texto bíblico não é um dos assuntos ali a ser tratados. Tá? Ele vai falar sobre o coração das pessoas, sobre a identidade do povo, ele vai falar sobre se ele precisa ou não de carta de recomendação para ser aceito. Tem vários assuntos ali, tem um assunto central, e esse assunto central certamente não é interpretação bíblica, então o papo de Orígenes ele já é complicado, a gente já deixa de lado um pouco, embora respeite o teólogo Orígenes, né? A segunda interpretação comum para essa passagem, e que a gente deve tomar um certo cuidado, é o que eu vou chamar coloquialmente aqui de hiperluteranismo, embora isso seja invenção minha, essa palavra, ela não é uma palavra com rigor acadêmico aqui, tá? Mas o que eu estou falando de hiperluteranismo? Alguns intérpretes de Lutero que levam Lutero às últimas consequências,
né? Lutero mesmo, eu duvido que interpretaria esse texto da forma como eu vou expor agora. Agora, se você quer saber de Lutero, eu não sou um grande especialista. Se você quer saber de Lutero, você vai lá em bibotalk.com, que é o podcast do qual eu participo, né? A gente está em podcast também. Lá tem o Alex. E o Alex é o cara que eu conheço que mais manja de Lutero. Ele já deu aula até pro Jovem Nerd de Lutero, então vale a pena conhecer bibotalk.com, os podcasts que eu participo, então conteúdo em áudio também bacana. Mas nesse texto específico, alguns caras que levam Lutero a sério demais, ou que extrapolam o que Lutero quis dizer, alguns hiperluteranos diriam que a letra aí, ela mata porque Paulo está se referindo à lei, né? E a lei, ela é problemática, a gente faz aí uma distinção enorme entre lei e evangelho, e o evangelho e o espírito vivificam, mas a lei, ela serve para matar e tal, né? Eu duvido que Lutero mesmo pensaria isso, mas eventualmente essa interpretação aparece. O problema é que essa interpretação entra em choque com diversas passagens do que o próprio Paulo diz a respeito da lei. E mais especificamente, o que Paulo diz em Romanos 7,14. Por quê? O contraste entre lei e espírito em Romanos 7,14 não é um contraste de oposição, pelo contrário. Paulo diz ali que o problema não é a lei, o problema é o ser humano, e aí ele defende a lei que ele diz literalmente isso daqui, que a lei é espiritual e boa. Ora, se a lei é espiritual, então a gente não pode dizer, não pode fazer esse contraste tão claro entre lei e espírito, porque a lei é espiritual. Certo? Então, essa ideia de que a letra aí é lei não tem, assim, muita solidez quando você pega a teologia paulina como um todo. A terceira possível interpretação, que também aparece muito, e eu acho que é a que aparece mais no contexto evangélico nosso atual, é a de que Paulo estaria aí fazendo uma crítica aos estudos, às letras, à erudição, a estudar o texto. Mais ou menos assim, dizer que o preparo do sermão de domingo não precisa ser feito, não deve ser estudado porque você atrapalha o Espírito Santo. O Espírito tem que entregar o que você tem que falar e estudar só vai atrapalhar, você não deve estudar. Ao longo da história do cristianismo isso apareceu várias vezes, é bem comum hoje. Um exemplo na história do cristianismo, George Fox, né, o pai do movimento Quaker, né, ele está num culto em Nottingham, numa igreja em Nottingham, e ele interrompe o pregador dizendo que a verdade vem do Espírito e não daquele estudo, daquelas palavras. Eu estou parafraseando o George Fox, não foi exatamente isso que ele disse, mas é mais ou menos alguma coisa nessas linhas, o que lembra muito algo que a gente costumeiramente vê em diversas igrejas, em diversos contextos no Brasil hoje. E isso também é problemático quando a gente olha à luz da teologia paulina como um todo, porque se letra aí fosse estudar, e estudar as escrituras com mais precisamente, Paulo não recomendaria a ninguém que estudasse. E o problema é, ele recomenda. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que toda a escritura é útil para o ensino e para a repreensão. Ora, ensino implica em você ensinar e alguém aprender, implica em estudo, e estudar a escritura, que são palavras, é um exercício intelectual que ele está dando para que Timóteo execute como líder da igreja, como base de sustentação para a liderança de Timóteo na igreja, o estudo das escrituras. E se você é um bom aluno de escola dominical, você sabe que esse texto é o texto no qual Paulo diz a Timóteo que a escritura é inspirada. Theopneustos é a expressão para dizer que a escritura recebe o sopro divino do Espírito de Deus. Né? Se você pegar a etimologia da palavra, dividir, nem sempre isso é bom de fazer, mas nesse caso aqui é algo que funciona. Você pega a etimologia da palavra, você vai entender que é o próprio sopro de Deus na palavra, e é essa palavra que deve ser estudada. E aí, curiosamente, a gente está vendo o Espírito que vivifica e que traz vida de novo em ação. Porque essa imagem do sopro de Deus, né, do Theopneustos, o sopro de Deus, é uma imagem que no Antigo Testamento é absolutamente corriqueira e comum, no que Deus sopra e por meio do seu Espírito ele produz vida. E a gente vê isso em Jó, por exemplo, Jó 33, ele declara a respeito de si mesmo que
Deus criou a sua vida e soprou para que ele viesse a viver, né? Em Gênesis dá o fôlego de vida para o Nefesh, né? Para a alma, para tornar as pessoas almas viventes. A gente vê isso também no livro de Salmos, lá no capítulo 104. E aí a expressão do Espírito de Deus aparece junto também como o Espírito que dá vida por meio do sopro. E, portanto, a ideia de produzir vida a partir do Espírito permeia a Escritura, permeia as letras da Escritura. E, portanto, estudar não poderia ser algo que traz morte, mas, pelo contrário, o estudo e o ensino provocam e produzem vida, eles são vivificantes, né? O que nos leva a fazer a seguinte pergunta: então, ora bolas, que raios é a tal letra que provoca a morte? E a gente estaria numa enrascada se Paulo utilizasse essa expressão da letra matar e do espírito trazer vida isoladamente, somente aí em 2 Coríntios. Seria complicado. Mas, se você notar o texto, capítulo 3 como um todo, e agora eu vou atacar o que é o assunto principal do capítulo 3, e quando a gente aprende exegese, gente, quando a gente aprende interpretação bíblica, extrair o sentido do texto, assunto principal geralmente é uma das primeiras coisas que a gente é orientado a fazer, é buscar qual é o assunto principal do texto. Ao olhar para o texto como um todo e tentar descobrir o assunto principal, a gente percebe alguns temas no capítulo 3. Paulo fala de coração, coração de pedra, coração de carne, ele fala sobre vida, ele fala sobre morte, ele fala sobre esse binômio entre vida, entre espírito e letra. Ele faz isso só em 2 Coríntios 3,6? Não. Paulo, ele relaciona essas coisas, coração de pedra e coração de carne, ele relaciona, no mesmo tipo de assunto ele coloca morte e vida, no mesmo tipo de assunto ele coloca também espírito e letra, também 2 vezes em Romanos. E ali em Romanos ele traz uma outra expressãozinha chave que nos ajuda a entender a mentalidade de Paulo em relação a essas coisas, porque nos remete a algumas passagens chave do Antigo Testamento. Paulo vai falar em Romanos sobre circuncisão do coração. E circuncisão do coração é algo que aparece algumas vezes no livro de Deuteronômio, mais especificamente em Deuteronômio 10:16 e também em Jeremias 4:4. E a ideia da circuncisão do coração é dizer o seguinte: a circuncisão exterior na carne, né? A circuncisão exterior na carne visível, ela só é relevante se o coração do indivíduo está também circuncidado. Em outras palavras, a lei, ela produz vida quando ela é internalizada pelo indivíduo, quando ela alcança o coração do indivíduo e parte do coração para fora. Uma mera capa de lei não faz uma pessoa santa, né? E Paulo remete a esses textos da circuncisão do coração de Deuteronômio 10, de Jeremias 4, o mesmo Jeremias que lá no capítulo 33 vai nos dizer de novo a respeito da lei e da internalização da lei, quando ele diz que vai estabelecer uma nova aliança na qual ele colocará, né, e aí falando de Deus, né, uma nova aliança na qual ele colocará dentro do seu povo e das pessoas do seu povo a lei. E a lei é internalizada e a partir do coração ela é encenada, ela toma forma concreta na realidade, né? Isso vai aparecer com mais ênfase ainda no livro de Ezequiel, quando Ezequiel vai tratar da questão da lei, que era escrita em tábuas de pedra, e que a gente tinha um coração de pedra, mas que Deus promete tirar de nós o coração de pedra e nos entregar um coração verdadeiro, um coração de carne. E então, Paulo está pegando essa imagem do Antigo Testamento de uma lei que precisa ser internalizada para trazer para o Novo Testamento e para a Nova Aliança e dizer para os irmãos em Corinto que eles têm essa lei internalizada dentro deles, porque eles estão dentro da Nova Aliança, eles têm um coração regenerado, a lei que eles vivenciam não é
de um coração de pedra, mas de um coração de carne, e aí é o grande assunto, que logo no capítulo 3, no começo, Paulo está dizendo, por acaso eu preciso de letra assinada por alguém para ter autoridade no meio de vocês? Eu preciso de carta de recomendação para que vocês aceitem o que eu tenho a dizer para vocês? Eu preciso de carta de recomendação para que vocês aceitem os meus conselhos? Eu não preciso disso. Vocês são as cartas de recomendação. Vocês são as cartas vivas, a lei viva, colocada em ação no mundo concreto, que dão o testemunho de que o evangelho que eu prego é verdadeiro. Eu sei que o evangelho de Paulo é verdadeiro porque a comunidade de Corinto que recebeu esse evangelho, quando o coloca em prática, coloca do coração para fora. E os membros daquela comunidade são o testemunho vivo de que Paulo exerceu aquela liderança ali. A letra mata quando a letra é uma espiritualidade exterior, uma circuncisão apenas na carne, uma carta que não diz nada a respeito de caráter, apenas escrita para que os homens possam enxergar. Assim é a lei quando ela é apenas exterior, ela produz morte. Quando a gente tem uma espiritualidade que ela é apenas exterior para que os outros possam ver, essa espiritualidade baseada na letra, baseada na lei ou baseada na escritura, por mais que ela seja baseada na escritura, é uma espiritualidade que é uma casca, ela produz morte. Quando ela vem de dentro do coração, quando ela já está internalizada e transborda se externalizando, essa sim é espiritual e produz vida. E aí nós vemos a diferença de uma lei que é boa e espiritual. Quando ela é cumprida por Cristo Jesus, que morre e é ressurreto, e ele opera a nossa própria ressurreição para que nós estejamos mortos para o pecado e produzamos bons frutos e boas obras que ele mesmo de antemão preparou a partir da transformação que ele realiza em nós, e então nós rendemos bons frutos e agimos conforme o que ele nos ensinou e ordenou de maneira vivificante. A letra mata quando a letra é uma casca para dizer que eu sou espiritual. Mas o espírito que a gente inspira e que vive no meio de nós e dentro de nós, esse vivifica. Tá certo? Era isso que eu queria tratar. Se você gostou, deixa o seu like e eu faço novamente o convite. Passa na descrição aqui embaixo e clica nesse link onde tem como preparar um estudo bíblico, porque, inclusive, nas próximas semanas vai ter uma aula nova ali, precisamente sobre como identificar o assunto de um texto. O assunto principal, como que a gente faz. Esse curso ele tem uma grande vantagem. Ele é um curso que você vai ter acesso vitalício. Então, mesmo que lá já tenha bastante conteúdo hoje que você vai gostar, volta e meia eu estou colocando ali um conteúdo novo para quem faz parte do curso poder aproveitar mais também, tá certo? Então, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo se você acha que ele é um vídeo bacana e que ele te ajudou. Ele pode ajudar mais pessoas, então compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.